Vamos abrir as nossas Bíblias em dois textos, Mateus 11, 12 e Zacarias 4, 6. Nós vamos ler primeiro de Zacarias. Então você abra Mateus 11. Obrigado. E depois abra Zacarias 4, 6. Eu esqueci meu óculos, vou usar o óculos da Tereza, ainda bem que você trouxe. O dela é mais fraco que o meu, mas vai me ajudar bastante aqui. Eu vou pregar uma mensagem inspirado na vida do Zezé. Viu, Zezé? Eu vou pregar uma mensagem expositiva. Normalmente, os que estudam para o pastorado, que fazem uma faculdade de teologia, eles têm uma matéria que se chama homilética. E nesta matéria, as pessoas que fazem o curso têm aulas sobre a exposição da palavra, a oratória. Homilética significa a arte de pregar. É uma matéria do direito também, mas muito própria da teologia. E neste caso específico, nós aprendemos sobre 3 tipos de sermão. Existem mais, mas os mais comuns. O sermão temático, que é o sermão mais comumente pregado em qualquer lugar. Nós partimos de um tema, é o que eu mais prego, e aí nós construímos em cima de um texto, mas o tema é o mais importante. O sermão textual, que você pega um texto bíblico e discorre sobre aquele texto, expandindo o significado daquele texto. E o sermão expositivo, esse é mais complicado, esse dá trabalho. O sermão expositivo você tem que fazer várias ligações do texto principal com textos adjacentes na Bíblia inteira para trazer o significado exato daquilo que o autor quis dizer. Então nós temos que estudar um pouco da cultura, da história. É um sermão mais complicado que dá muito mais trabalho para se preparar. E normalmente não é o mais comum de ser pregado nas igrejas. Vocês verão a diferença neste sermão de hoje. E eu vou pregá-lo hoje em homenagem ao Zezé, inspirado pelo Zezé, para o Zezé. Mas serve para todos nós. Com base no texto de Zacarias 4, 6. E o texto de Zacarias 4, 6 diz assim: E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Vamos decorar essa parte? Não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Vocês conseguem sozinhos? Consegue ler sozinho, né? Agora vamos tirar. Vamos lá? Esta foi a palavra que o Senhor deu a Zacarias, para que Zacarias dissesse a Zorobabel. E Jesus cita esse conceito lá em Mateus 11, 12. E citando então, ele diz assim: E desde os dias de João, o Batista, até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Então eu vou pregar, peço que você deixe aberto em Zacarias 4, que é o texto principal que eu vou usar. E eu vou citar vários outros textos.
Então me acompanhe rapidamente para que você entenda como é um sermão expositivo e o que ele quer dizer. Dei como tema, como título, não por força. Porque a maior parte das vezes nós queremos fazer as coisas na nossa força. Nós achamos que temos a melhor solução. Então esse é o tema. Mas para entender o que significa força, obrigado Maria, nós começamos com Zacarias. Quem era Zacarias? O profeta Zacarias teve uma visão cuja mensagem deveria ser repassada a Zorobabel. Zorobabel foi um dos líderes que liderou o povo na sua volta, na primeira volta dos escravos. Eles haviam sido levados cativos por Nabucodonosor. E Zorobabel foi o primeiro governador a trazê-los de volta. Zacarias foi um profeta dessa época, contemporâneo do profeta Ageu. O penúltimo dos profetas, depois dele, só Malaquias. Ele também foi contemporâneo de Malaquias. Aí tem um pouquinho da história, ele foi descendente de família sacerdotal, da tribo de Levi, sendo filho de Baraquias, filho de Ido. Foi um profeta do reino de Judá e foi também contemporâneo do sumo sacerdote Josué. O reino de Israel, mesmo no cativeiro, sempre teve um líder, um sumo sacerdote e vários profetas. Nessa época, então, Zorobabel era o governador, que voltou, primeira leva, está lá em Esdras, depois você lê na sua casa, ou se você quiser esta mensagem pelo WhatsApp, você me pede que eu te mando com todas as referências. Josué, o sumo sacerdote, e Zacarias, o principal profeta. Zorobabel foi um líder formado no cativeiro. Inclusive o nome dele faz referência a Babilônia e não a Jerusalém. Babel é um dos nomes. E Zorobabel significa aquele que pertence à Babilônia. Porque na realidade ele foi formado lá, mas ele tinha um temor de Deus sem igual. E ele era da descendência de Davi, tornou-se governador de Judá. E ele foi o primeiro, antes mesmo de Esdras, a organizar a reconstrução do templo. Ele foi responsável, junto com outros líderes, para restabelecer o culto, os sacrifícios e as celebrações estabelecidas na lei. A missão de Zorobabel e de Josué, o sumo sacerdote, era reconstruir o templo. Quem era Zacarias nisso tudo? Era a boca de Deus para que impulsionasse, estimulasse. Essa era a função do profeta. E Zacarias então teve uma visão. Na realidade, Zacarias teve várias visões e vale a pena você ler nessa semana, fica aí de dever de casa, o livro de Zacarias, na sua leitura diária. Sabe a leitura bíblica diária? Aquela que você faz todos os dias na sua casa, sem faltar nem um dia? Leia lá o livro do profeta Zacarias. Pois bem, Zacarias teve várias, a do capítulo 4 é a que nos interessa. Ele teve uma visão muito interessante. Ele viu um candelabro de sete braços. Esse candelabro era o que havia no templo. Foi o Senhor que mandou que se construísse, primeiro no tabernáculo e depois no templo, um candelabro de 7 braços. Em cima de cada candelabro tinha um local para se colocar o azeite, era chamado de lâmpada. Só que Zacarias não viu só o candelabro, ele viu o candelabro e ele viu acima do candelabro um vaso de azeite. Sabe, um vaso desses antigos de barro? Só que ele viu, ligado ao vaso, 7 caninhos. Ele viu uma máquina. O que o Espírito Santo estava mostrando a Zacarias era uma máquina. Havia um vaso, 7 canudos, que ligavam as lâmpadas. De forma que o azeite escorreria direto e ninguém precisaria de repor, como era normal no templo. Mas ele viu mais. Então tinha o candelabro, em cima um vaso, e do lado de cada vaso tinha uma oliveira. Uma oliveira à direita, uma oliveira à esquerda. Oliveira produz o quê? Azeitona.
E da azeitona é extraído o azeite, que na Bíblia é chamado de óleo. Então, você já consegue imaginar o que Zacarias, antes de Jesus, antes do Espírito Santo, está vendo? Que ninguém mais precisa colocar o óleo. Mas ele não entendeu. Lá no capítulo 4, ele perguntei, versículo 4, perguntei ao anjo que falava comigo, o que significa isso, meu Senhor? Na realidade, ele não entendeu. Na realidade, queridos, ele ficou tão maravilhado que diz o texto que ele ficou meio em êxtase. Sabe quando você acorda com sono e ainda está dormindo? Ou então você dorme lá no sofá assistindo o jogo da Copa, aí alguém fala assim, vai para a cama, aí você fala coisa com coisa e não está entendendo porque você está com sono. A Bíblia diz no versículo 1, depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono, e me perguntou, o que você está vendo? Ele ficou meio em êxtase com aquela visão, fora do normal, porque normalmente alguém tem que pôr azeite no óleo, e ele viu uma máquina. Se ele construísse isso no templo, ia ser uma revolução. Não ter que ficar trocando o óleo toda vez, porque o óleo já fluiria direto. Pois bem, essa visão fez com que Zacarias perguntasse então ao anjo. Primeiro ele foi perguntado, o que você vê? Depois ele perguntou, Senhor meu, o que é isso? Eu não estou entendendo. E então o anjo respondeu para ele, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Você vai dizer ao governador, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias teve uma visão, e o significado da visão era uma mensagem a ser entregue ao governador, que dizia, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O que dizia a mesma visão? O que dizia, pastor Zezé? Está emocionado, pastor Zezé, né? Qual o significado, então? O que isso quer dizer? Primeiro, queridos, o texto deixa claro que a missão, que a palavra era para ser dada a Zorobabel. Por quê? Porque Zorobabel tinha uma missão. Zorobabel precisava reconstruir o templo. O fato é o seguinte, todos nós temos missões. Todos nós somos semelhantes a Zorobabel. Você tem uma missão. Agora o pastor Zezé, junto com a Dani e sua esposa, terão outras missões. Mas não existe quem não tenha. Uma missão de vida ou missões, muitas ou poucas, mas todos nós as temos. Poderíamos chamar tais missões de propósitos. Mas vamos manter a missão. Porque a missão tem a ver com começo e fim. E é isso que Zorobabel tinha. Uma missão com começo e fim. E todos nós temos para ser cumprido sempre. E a pergunta que eu quero fazer é, qual a sua missão hoje? Sua. Quais as suas missões? Pereira, qual a sua missão? Eu quero passar algumas missões. Primeiro, educar filhos, quem os tem? Beta e Andréia têm uma missão que vai durar um pouquinho de tempo, porque tem que educar filhos. Construir uma carreira. Quem está nessa missão de construir uma carreira? Tem que pensar sobre isso. Não deixa de ser uma missão construir uma família. Casar, ter os seus filhos. Alguns já estão pensando em namorar, alguns já estão namorando. Eu vejo os namorados, eles ficam colados o tempo todo. Levar pessoas ao Evangelho é uma missão. Quem que você pensa em levar? Cuidar de alguém querido. Hoje, Dalvinha e o João estão cuidando de uma pessoa querida. Nós esquecemos de orar, pastor Zezé, pela dona Diva. Dona Diva é a nossa ovelhinha mais experiente da nossa igreja, que tem mais idade.
e ela está passando mal. Ela esteve internada e hoje ela está em Pitangueiras, está sendo cuidada pela filha e ela requer muita oração. Eu me esqueci. Então está aqui o desafio da igreja de orar por ela. Mas às vezes a missão é cuidar de alguém querido. Às vezes é alcançar os excluídos. Tiago e a Júlia falaram sobre isso para nós hoje de manhã. Lutar pela justiça. Evangelizar a sua família. Melhorar a sua igreja. Você já pensou que a missão sua é tornar a igreja cristã da Zona Sul melhor do que é? Ser um exemplo. Reconstruir a paz. Quem sabe você está vivendo numa família, num ambiente de trabalho que está em guerra. Uma missão, fortalecer alguém. Quando você passa por alguém que está destruído, acabado, em fraqueza. O fato é que quem não tem um propósito, quem não tem uma missão, queridos, não será produtivo. Não será produtivo. Se você não tem uma missão, você não será produtivo. Você não sabe onde você vai chegar. Se você está só vivendo esperando a segunda-feira, você não vai ser produtivo na segunda-feira. Mas se você tem uma missão, você fala assim, segunda-feira, vem em mim. Nem mim ainda por cima. Né? Sabe por quê? Porque você quer ser produtivo amanhã. Você não está esperando o tempo passar. Você é útil, você tem propósito. Qualquer que seja ele. Seja um propósito eclesiástico, empresarial, familiar, individual. Você precisa ter uma missão. E o Senhor, quando enxerga que você tem uma missão, Ele então envia um anjo do céu para falar com o profeta e para dizer como que você vai cumprir a sua missão. Zorobabel tinha uma missão. E o Senhor estava preocupado com a missão dele. Olha que bonito. Deixa eu te falar, se você acha que você não tem nenhuma missão, o Senhor não tem palavra nenhuma para te dar. Porque o Senhor não usa quem está à toa. O Senhor não usa preguiçosos, pelo contrário, na palavra ele diz assim, vai ter com a formiga o preguiçoso. Mas se você colocou a mão no arado, o Senhor vai te dar a palavra. Vai te dar hoje, vai te dar amanhã, vai te dar no meio de semana, e você vai ser sacudido pelo Espírito de Deus. Como cumpriremos então a nossa missão? Diz o texto, nem por força, nem por violência. Primeiro vamos tratar da força. No sermão expositivo, como eu falei, a gente vai tentando descobrir o que primeiro aquele vocábulo, aquele conceito significa para os seus leitores originais. Na Bíblia nós vemos Moisés bendizendo a Deus como sendo a sua força. Está lá em Êxodo capítulo 15, você pode ver na sua casa depois. No mesmo capítulo, Moisés substitui o termo força por destra, por mão direita. Então, ao mesmo tempo que ele fala que o Senhor é a força, ele fala, o Senhor é a minha destra. O Senhor é a minha mão direita. Neste sentido, através do paralelismo das poesias hebraicas, porque a poesia hebraica não rima em terminação de palavras, rima em conceitos. Podemos afirmar que o termo força substitui os termos braço, destra e mão direita. Por isso, diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, lá em Jeremias. Ou seja, que faz da sua força, do seu braço, o próprio homem. Então eu já vou tendo uma ideia do que lá no Velho Testamento significa esta expressão não por força. Porque eu não posso cumprir a minha missão por força. Então, ao dizer por enigmas, porque é uma palavra que Zacarias não entendeu, e Zacarias precisa perguntar ao anjo para explicar a Zorobabel, nem por força, Deus estava enfatizando que a salvação não decorre da carne, não é do braço de homem, não é da sua cabeça, não é do que você pode fazer, que é normalmente aquilo que o homem pensa, e é de todas disparado a maior tentação com a qual
o diabo tenta o ser humano fazer pelo seu braço. Qualquer dos filhos de Israel que fizesse da carne o seu braço seria maldito diante de Deus. Esta é a palavra. Um dos modos de confiar na carne para o judeu era dizer: temos por pai o Abraão. Ele estava dizendo assim: sou melhor que os outros. Sou filho de Abraão. O resto não é escolhido por Deus. É isso que o judeu dizia. Somos descendência de Abraão. Nunca fomos escravos de ninguém. Esse é o sentido de força. Então, não por força quer dizer que quem confia na carne, como faziam os judeus, não pode agradar a Deus. Se você confia no seu braço, se você confia na sua linhagem, se você confia na sua inteligência, se você confia na sua experiência eclesiástica, se hoje toda a sua confiança está naquilo que você construiu, você não pode agradar a Deus. Lá no Novo Testamento, quem mostrou isso para a gente foi Paulo, conhecido como Saulo de Tarso. Olha que bonito, acompanha a leitura, está lá em Filipenses 3, 3-6, eu vou ler aqui da tela mesmo. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também eu podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas ele preferiu não confiar na carne. E ele diz assim: logo, já não sou eu quem vive, porque eu não confio na carne, eu não confio na minha história, eu não confio na minha capacidade. De forma que não por força, queridos, representa a capacidade humana que a pessoa crê que tem e na qual pode confiar. Qual é a sua capacidade? A sua capacidade é intelectual? Você constrói estratagemas? Constrói ideias boas? Ou é argumentativa? Você consegue argumentar e convencer? Consegue, esposa, convencer seu marido? É nessa capacidade que você confia? A sua capacidade de mandar, que o marido às vezes acha que tem? Ou confia então nos seus recursos? Tanto naqueles que você tem, como naqueles que você não tem. Porque quando você não tem também, você fica louco atrás dele. Ai, está faltando dinheiro. Está faltando dinheiro aí para você? Para nós está faltando dinheiro. E quando você se desespera, é porque você confia ou no que você tem, ou naquilo que você tem, na sua justiça própria, na sua capacidade de se defender, na injustiça que alguém julga receber. Sabe quando você fica chateado com a injustiça? Tipo assim, eu fui humilhado. E se dá o direito de sofrer. E se dá o direito de ficar chateado consigo mesmo, com Deus, e de reclamar do Senhor. Não entendeu as bem-aventuranças. Sabe por quê? Você está confiando na carne. Você está confiando na sua força. A sua posição como líder. Cuidado, pastor Zezé. Não confie nela. A sua chantagem emocional. Quando alguém usa chantagem emocional, usa uma força-fraqueza. Se faz de fraco para ganhar alguma coisa. Então ela está usando uma força para chantagear os outros. A sua origem religiosa. Eu sou evangélico. Porque nós não somos judeus aqui. Mas muitos se gloriam na sua evangelicalidade. Eu sou evangélico e por ser evangélico eu sou melhor do que os outros. Quem te disse isso? Quem te disse que o fato de ser evangélico te faz melhor que os outros? Não confie nisso. Não confie na sua pseudo-espiritualidade. Veja bem, se você acha que você é melhor do que os outros, você tem uma falsa espiritualidade. Porque se você for espiritual de verdade, você nunca vai se achar melhor que alguém. E aí você não vai desprezar os outros. Não vai. Você vai ser servo. Não por força.
é quando você não confia em você. E aí você confia na força do Senhor. Queridos, assim como a força dos judeus estava na sua carne, a força nossa está naquilo que confiamos e colocamos acima de Deus. Se você coloca alguma coisa acima do Senhor, essa palavra é para você. Não por força. Não por força. É isso que Deus quer dizer. No entanto, esta é a força do Senhor na qual os filhos de Deus deveriam se socorrer. Então eu vou dar aqui agora um versículo bíblico que é a resposta para quem está ansioso, para quem está em depressão, para quem está preocupado, para quem não sabe o que vai acontecer, para quem está com medo. Olha que bonito este versículo de Isaías capítulo 30. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, voltando e descansando, sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Sabe por quê? Eles queriam fazer. Eles queriam produzir segundo a sua própria mente, segundo as suas ideias, segundo a sua força. Quando então o anjo diz, e Zacarias transmite o recado a Zorobabel, não por força, não confie na sua posição, não confie na sua força, não confie na carne. Fica precisa sair, meu bem? Não? Fique à vontade, vai lá. Mas o Senhor diz ainda, nem por violência, não por força, nem por violência, diz o texto. O que significa então violência neste caso específico deste versículo? Porque Deus disse a Zorobabel não é por violência? Qual o significado desta palavra? Ao dizer nem por violência, Deus estava enfatizando que não se agrada de sacrifícios. Quando nós usamos e lemos a palavra violência, nós pensamos em uma força que produz estrago em alguém. Mas violência não é isso aqui. Por isso que Jesus diz lá em Mateus 11, nós lemos que muitos na época dele se apoderavam do reino de Deus pela violência. E queridos, deixa eu falar com vocês, muitos hoje na igreja estão tentando se apoderar do reino de Deus pela violência. Então vamos ver o que significa isso. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. E de onde vem essa ideia de nem por violência? Para Deus, os sacrifícios oferecidos pelos filhos de Israel não passavam de violência. É o texto de Isaías 66. Acompanhe comigo a leitura. Quem mata um boi é como que tira a vida de um homem. Quem mata o boi para sacrificá-lo. Porque na realidade ele está matando o boi, mas o coração dele está cheio de ódio. Ele traz oferta, mas ele tem mágoa no coração. Ele não consegue perdoar. Quem mata um boi é como quem tira a vida de um homem. Quem sacrifica um cordeiro é como o que degola um cão. Quem oferece uma oblação ou oferta de cereais é como o que oferece sangue de porco. Quem queima incenso memorial é como o que bendiz a um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos e a sua alma se deleita nas suas abominações. É violência. É violência porque na realidade ele faz um sacrifício externo, mas o coração dele está longe de Deus. E isso para Deus não tem sacrifício algum. Violência hoje é quando fazemos da religiosidade o caminho para alcançar o favor de Deus. Só que o favor de Deus, irmãos, é o que nós queremos. O que você mais quer de Deus hoje? Pensa aí. O que você mais quer de Deus? E a gente acha que aquilo que a gente mais quer é o favor de Deus. Eu vou ficar extremamente feliz se o Senhor fizer aquilo que eu quero. E para fazer aquilo que eu quero, eu me torno então religioso. Eu busco a Deus apenas no domingo.
Eu acabei de dar um dever de casa para você ler Zacarias. E fui extremamente irônico e sarcástico. Porque muitos de nós, irmãos, mal lemos a Bíblia no domingo. Se você busca ao Senhor apenas no domingo, para Deus é violência. É quem mata um boi, porque ninguém faz um sacrifício de um boi todo dia. Para fazer sacrifício de um boi uma vez por mês e olhe lá. É igual o sacrifício dominical. Se estar no templo para adorar e buscar a Deus é sacrifício, você não entendeu. Porque você vai, às vezes, trabalhar todos os dias, e pode até ser um sacrifício, mas você vai e chega na hora. E para buscar o Senhor junto com a igreja é um peso. Você tem que se arrastar. Ah, eu vou ter que sair de casa domingo. Eu podia tanto descansar. Queridos, é violência buscar a Deus apenas no domingo. Confiar na oração forte de alguém. Eu fiquei sabendo que o pastor Zezé tem o dom da intercessão. Quando ele ora, as coisas acontecem. Aí você vai lá porque ele vai fazer uma oração que vai resolver o seu problema. Ou santificar-se apenas quando se passa por uma dificuldade. É o adolescente, o jovem que vai fazer uma prova e aí fala assim, não posso pecar, porque se eu pecar eu não vou bem. A coisa mais difícil, irmãos, é a pessoa pecar antes de concurso público. É verdade. Por quê? Porque ela precisa da graça de Deus para passar no concurso. Isso para Deus é violência. É porque ela não entendeu que a busca é diária. Que não tem um dia mais santo do que o outro. Não entendeu o verdadeiro evangelho. Buscar a Deus por prosperidade material, sem ser para investir na obra de Deus. Pensa como o mundo. Quero ficar rico. Encher os meus celeiros. Isso é violência para Deus. Ou buscar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Ter dois senhores. É impossível. Ou deixar de ser íntimo do Senhor e passar a confiar na igreja. Você confia na igreja, naquilo que a igreja faz, nos serviços, mas deixa de ser íntimo. Queridos, a igreja não morreu por você. A igreja cristã da Zona Sul, essa que você é e que você está, não morreu na cruz por sua causa. Olha, eu amo essa igreja, eu amo vocês. Amo o nosso jeito de ser igreja, mais espontâneo, mais tranquilo, desencanado. Alguém essa semana falou, pastor, eu quero ser membro da igreja. O que é que eu preciso fazer? Eu falei, é só preencher a ficha. Pega lá com o diácono na porta, ou com o Vitão na secretaria, é só preencher. Não sei se a Fabi preencheu a ficha, porque não saiu o nome dela, não preencheu. O Carlinho veio falar comigo, não saiu o nome da minha mulher, não preencheu a ficha. É simples ser igreja, sim. Nós somos uma igreja simples, descomplicada. Eu gosto disso. Mas não foi a igreja que morreu por você. Não confie na igreja cristã da Zona Sul. Não foi o pastor Samuel, hoje o pastor Zezé, que morreu por você. Quem morreu foi Jesus Cristo, e você tem que ser íntimo de Jesus Cristo. Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador, Ele deu a vida por sua causa. Ter um evangelho diferente disso é violência. Ter uma vida dupla é uma bênção na igreja. Bonito, cheiroso, mas é uma maldição em casa. É um péssimo funcionário, é um patrão ranzinza, é um murmurento. Sai daqui, a palavra é dura. Isso é violência, queridos. O fato é o seguinte: ninguém cumprirá seus propósitos e sua missão confiando em si mesmo e em sua religiosidade. Nem por força, nem por violência. Não confie na sua capacidade e não confie na sua religiosidade. Sabe por quê, queridos? Zorobabel estava recomeçando. Toda a estrutura judaica estava centrada no templo. Toda a estrutura judaica estava centrada em ser da linhagem de Abraão.
a nação escolhida por Deus. E de repente eles foram levados cativos, perderam a sua linhagem, foram misturados. O governador agora se chama Zorobabel. Olha que loucura. Aquele que pertence à Babilônia não tem templo. E o Senhor está dizendo, diga a Zorobabel, comece de novo, mas não confie na carne. E não confie na religiosidade. Confie em quê? No meu espírito, diz o Senhor. Se agradar a Deus não dá para ser por descendência de Abraão força, e nem por sacrifícios violência, do que Deus se agrada. Qual é o significado de espírito? Qual é? Queridos, Deus deu a Zacarias uma visão fantástica, histórica e pessoal. Eu não vou ler de novo porque eu já falei ela todinha. Ele deu uma máquina. Zacarias viu uma máquina funcionando, que ele não entendeu a princípio, mas depois o anjo então explicou. O que ele significava? O que estava em jogo? Zacarias estava vendo que o óleo que precisava ser continuamente reposto por alguém não precisaria mais, pois havia um suprimento contínuo e intenso fornecido pelo vaso e pelas oliveiras. Sempre ia ter óleo, sempre ia ter óleo. Era um novo momento, era um prenúncio de uma nova era. Era uma metáfora, pois o óleo representava a presença contínua e atuante do Espírito de Deus. E esse Espírito, então, o anjo diz através de Zacarias, está à sua disposição. Já estava, mas está agora. Pronto. Quem quer o Espírito? É isso, queridos, que Zacarias está dizendo. Você quer o Espírito, Zorobabel? Se você quiser, está à sua disposição. Então Zacarias faz uma pergunta. Olhe lá no seu capítulo 4, Zacarias 4. Ele está curioso. Versículo 12. E perguntei também, o que significam esses 2 ramos de oliveira ao lado dos 2 tubos de ouro que derramam azeite dourado? Ele disse, você não sabe. Não, meu senhor, eu respondi. Então ele me disse, são os 2 homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. Isso significa, queridos, que o Espírito do Senhor está disponível. Mas o Espírito do Senhor age através de pessoas. O Espírito do Senhor precisa de gente. E o anjo estava dizendo a Zorobabel, Zorobabel, o Espírito está à disposição. Basta você confiar nele. Os 2 ungidos são Zorobabel e São Josué. Agora, quem são os ungidos de hoje? Quem é que estão prontos para receber a ação do Espírito Santo? Queridos, nós somos os ungidos. Você é o ungido de Deus, você é a ungida de Deus. Só que você precisa entender isso. Precisamos ser tão íntimos do Espírito Santo, que o Espírito Santo vai fluir de nós todo o tempo. É isso que o Senhor quer do pastor Zezé e da Dani, que o Espírito flua de vocês, mas não é só deles, porque, queridos, Deus não tem clero mais, não existe a classe sacerdotal. Como eu disse aqui, ser guindado ao pastorado é ser rebaixado, porque vai servir mais gente. Porque você pode e deve ser ungido do Senhor. O Espírito precisa fluir através de você continuamente. Sabe como é que a gente chama isso hoje em dia? Avivamento. O que Zacarias viu antes do Espírito ser derramado foi o derramamento do Espírito. Uma vida de avivamento que a igreja primitiva viveu, mas nós fomos perdendo, porque nós tornamos o evangelho um compromisso social. A gente vai ao culto,
A gente não vive o culto. Você não acorda amanhã e já cultuando. Você não vai trabalhar e faz do seu trabalho um culto. Se a murmuração achar lugar na sua boca amanhã, não tem culto, não tem óleo, não tem espírito, não tem oliveira. O Senhor nos chama para viver pelo Espírito. Esse é o objetivo da vida cristã, sermos cheios do Espírito. Quem está cheio do Espírito não age por força, não age por violência. O que ele não faz? Não confia em suas capacidades. Não confia nos homens. Dos homens virá o meu socorro. Não é dos homens que veio o seu socorro. Irmãos, nós fizemos uma torrefação e ficou 21 mil mais caro. E eu estava preocupado com isso. Porque eu tenho que pagar a conta. No final das contas, é o meu nome que está escrito no estatuto. E o Zezé pregou uma palavra hoje de manhã sobre a viúva pobre. E o Zezé falou sobre a essência da adoração. E ele disse assim, quando a viúva pobre veio e deu tudo, ela não só estava dando tudo, mas ela estava dependendo do Senhor. Não dependa dos homens. Queridos, o Senhor vai levantar o recurso, porque o solar é obra do Senhor. E Ele tem o coração lá, e Ele vai levantar. Eu não sei se é através de você que me ouve, através de alguém que não me ouve, mas o Senhor dará ordens à pedra, se precisar, para que esse recurso apareça, porque o dinheiro é dEle. Queridos, nós queremos trabalhar com os meninos da Fundação Casa, menores infratores. Hoje no Brasil é disparado a população mais discriminada e com quem menos as pessoas querem trabalhar. Muito mais do que com moradores de rua. Mais do que com presos adultos. E estava tudo caminhando para nós abrirmos a usina lá, e de repente começou o processo eleitoral, e o governador que assumiu no lugar do Alckmin é de um partido, e o prefeito da nossa cidade é de outro partido, e tudo parou. Eu tive uma reunião antes de ontem onde é que foi a reunião? Na promotoria. Tinham 4 promotores, um juiz e um defensor público. E a gente conversando ali sobre esse projeto, que eu sei que está no coração do Senhor. E aí quando a pessoa trouxe hoje uma tendência política que vai emperrar tudo, e o Zezé pregou hoje de manhã. E quando o Zezé pregou, o Senhor falou assim, fique tranquilo, não é a política que manda em mim. Eu sou soberano sobre todas as coisas. Queridos, nós não confiamos nos homens, nós não confiamos nas nossas capacidades. Quem vive pelo Espírito não precisa do homem, porque o Senhor abre as portas e vai à frente, vai usar os homens. Mas a resposta vem do Senhor, não depende de chantagens. Olha, meu irmão, minha irmã, pare de fazer chantagens. Se você acha que é com as suas estratagemas de chantagem que você vai conseguir, cuidado, você está se amarrando. Nós não precisamos disso. Não vive com medo e ansiedade. A pessoa que não anda por força, por violência, que é cheia do Espírito, já lançou fora todo medo, porque sabe que a sua vida está nas mãos do Senhor. Se o Senhor permitir o maior dos males, se Ele permitir que o gado seja arrebatado do aprisco, que as ovelhas sejam arrebatadas do curral, que não haja mantimento, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, porque não é por força nem por violência. Não tem medo de portas fechadas. Já fecharam portas para você? Irmãos, o que já fechou de porta na minha vida é brincadeira. Eu conto assim aos milhares e conto às dezenas as portas abertas. Fecha muito mais porta. Mas porta fechada é uma benção. Porta fechada, o Senhor está dizendo assim, não passe por aqui. Não passe por aqui. Olha que bênção. Que pai é esse que não deixa o filho andar pelo caminho errado? E quem anda com Deus não tem medo. Não tem medo de perseguições. Não interessa de quem venha. Pode bater que o lombo aguenta. É uma geração forte.
Não fica chorando lá, igual o Neymar no campo. Não fica. Não, geração forte, que se levanta. Que não desiste diante das dificuldades. A dificuldade, pelo contrário, impulsiona. Qual é o problema? Estou dentro. A Lina foi tirar o gesso e o médico falou, não vou tirar. Vai ficar mais não sei quantos dias. Mais 3 semanas. Oba! 3 semanas? Tem mais uma semana? Não, só 3. Porque nós não temos medo. Aí foi sexta-feira agora e o médico tirou o gesso e disse assim, está tudo curado. Pode chutar a bola. Né? Queridos, nós não desistimos. Na realidade, nós gostamos de dificuldades. Nós, os que temos o Espírito Santo, que não vamos na nossa força, nem por violência. Por que uma pessoa que vai pela força dele tem medo? Porque a força dele falha. A força dele falta. E quando a força falta, o medo vem. Mas quem caminha no Senhor não é assim. Tem sabedoria e tem conhecimento. Tem ânimo e tem coragem. Tem fé e tem perseverança. Tem certeza da vitória do Senhor. Em todas estas coisas nós somos o quê? Através de Cristo Jesus. E quem é assim, descansa e confia. Não foi isso que nós lemos lá em Isaías, capítulo 30? Descansa. Vocês deviam descansar. Mas vocês não quiseram. Parece que o Senhor às vezes também é irônico. Vocês deviam ter descansado, mas não quiseram. Preferiram sofrer. Queridos, esse é o convite, a visão de Zacarias. Era a visão de alguém cheio do Espírito, que não caminha nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Anos antes do Espírito ser derramado, Zacarias estava vendo isso. Eu quero te perguntar, e com estas perguntas, então, eu quero concluir esta mensagem. Qual a sua missão? O que você tem que fazer? Você perdeu o seu alvo? Quer desistir? Quer se tornar um inativo? Perdeu o seu chamado? Colocou os olhos nos homens e distraiu sua visão de Deus? Qual a sua missão? Você está confiando na sua própria força e capacidade? Não por força, diz o texto. Ou você está vivendo religiosamente? Não por violência, diz o texto. Então o chamado do Senhor é: deixe tudo isso e viva pelo Espírito de Deus. Não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Onde você está confiando? Onde está a sua força? Pois bem, eu quero terminar essa mensagem convidando você a viver pelo Espírito e confiar só no Espírito. Vamos orar, feche os seus olhos. Quero colocar a sua vida diante de Deus. Se você estava confiando na sua força, se você estava confiando na sua religiosidade, mas entendeu o sopro de Deus e quer confiar só no Espírito, caminhar não por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus, eu quero, junto com o pastor Zezé, orar por você. E se é o seu desejo dizer: Senhor, chega de parar, chega de viver pela minha força, chega de querer mudar os outros, chega de querer confiar no homem, chega de querer confiar na conta bancária que está vazia, eu vou confiar no Senhor.
Nós vamos orar por você. Eu convido você a ficar em pé, se é o seu desejo, romper com a sua força, romper com a violência e confiar no Espírito de Deus. Nós vamos orar por você agora, neste instante, no nome de Jesus. Pai querido, queremos, Pai, tomar posse, Pai, dessa palavra, Senhor, que palavra abençoada, Senhor. E queremos, de fato, Senhor, dizer que não é pela nossa força, Pai, nem pela violência, mas sim pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja junto a nós, dando essa força, Senhor, dando essa direção, para que possamos, ó Pai, assimilar o que Teu Espírito Santo diz na igreja, ó Pai, nesta noite, Senhor, e que possamos colocar em prática para o nosso crescimento espiritual, para que possamos vencer, ó Pai, no dia a dia, ó Pai, porque nós vamos, ó Pai, à luta em nome do Senhor. Obrigado, meu Pai, esteja com cada um dos meus irmãos que se colocaram de pé, e que o Senhor esteja, ó Pai, junto das lutas deles, ó Pai, porque eles estão colocando nas Tuas mãos, porque confiam em Ti. E eu tenho a certeza que eles já têm a vitória por meio daquele que nos amou desde antes a fundação do mundo. Nós oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Convido todos a ficarem em pé. Nós vamos terminar. Dani, fica ali na porta, por favor, queridos. O pastor Zezé vai nos trazer a bênção pastoral. Vai sair comigo e com a Dani. Eles vão estar à porta para te dar um abraço. Peço que você espere para dar um abraço apertado nele. Lá fora tem um arraiado Urbanescência. Passa lá. Se você não trouxe dinheiro, fala assim, eu vim despreparado. Conversa com a Lucelena, com a Anselmo, com os meninos. Pode anotar o seu nome, deixa seu telefone, a senha do cartão e a gente vai te cobrar lá. Beleza? Nós vamos ser despedidos com a bênção impetrada pelo pastor Zezé nesta hora, no nome de Jesus. Eu me lembro um dia que o pastor Leonel impetrou a bênção aqui e ele disse, como eu sempre quis fazer isso. E eu falo para vocês, queridos, ovelhinhas da promessa, como eu sempre quis fazer isso. Então recebamos a bênção. E agora, queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as ternas consolações do Espírito Santo esteja com você, com a igreja gloriosa de Deus, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Ide em paz, queridos. Vamos aplaudir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.